Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Revolução IA, o programa do Neofeed, que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é Rodrigo Elser, conselheiro de inteligência artificial em grandes empresas. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, Letícia. Animado para a nossa entrevista. E hoje o nosso convidado é Gustavo França, CIO da Gerdau. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Há mais de 25 anos na Gerdau, Gustavo França é CIO na companhia desde 2019. Ao longo da sua carreira, ocupou posições de liderança nas áreas de tecnologia e digital, incluindo a chefia do escritório no Vale do Silício. Em 2024, foi reconhecido pela Forbes Brasil como um dos 10 principais CIOs do país. Também é tido como referência na formação de talentos em tecnologia por meio de iniciativas como Data for All. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Letícia, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês. Super bem-vinda. Obrigado. Gustavo, para a gente começar, a siderurgia, né, é um negócio ali da indústria pesada, né? Em que momento que isso virou também um negócio de inteligência artificial, de dados, né? E como que a Gerdau tem usado inteligência artificial no dia a dia? A nossa transformação, a transformação da Gerdau começou em 2014, tá? Então, há 12 anos atrás. Nós começamos com uma transformação cultural por entender que a gente precisava, de fato, desmistificar essa lógica de uma indústria pesada e de nos beneficiarmos da inovação como elemento competitivo. De lá para cá, a Gerdau entendeu que a tecnologia é parte da equação de negócio. É uma nova capacidade empresarial. E nesse contexto, a inteligência artificial também faz parte dessa dinâmica. Então, hoje, para a gente, o nosso core é produzir aço, mas a gente pode ser uma tech-powered organization. A gente pode usar cada vez mais tecnologia para produzir aço de maneira eficiente e entregar cada vez mais valor para os nossos clientes através de uma experiência única, e a tecnologia é uma aliada nesse contexto. Então, não é sobre área de TI ou área de suporte, é tecnologia conectada no negócio, entendendo e conectada com as grandes alavancas estratégicas da companhia. Então, nesse sentido, a gente vem nos últimos 10 anos trabalhando tanto no tema de gente, com a cultura, na reinvenção dos processos e usando a tecnologia como elemento habilitador também nessa conjuntura que vem trazendo a Gerdau aí, que completou nesse mês 125 anos de história. Então, uma organização que vem se moldando em função do contexto de mundo, se reposicionando cada vez mais, e nesse sentido, volto a falar que a tecnologia também é parte da equação. Então, pelo que eu entendi, a inteligência artificial você não enxerga como uma vantagem competitiva, mas como uma ferramenta mesmo para aprimorar o que você já tem como produto, né? Que é o core do negócio. Mas como que isso está acontecendo na prática? Você pode trazer cases para a gente? Claro, claro. Como eu sempre digo, a inteligência artificial é mais uma capacidade empresarial, né? Então, a tecnologia, de fato, está aí presente há mais de 50 anos. A Gerdau usa a inteligência artificial já há bastante tempo, e nos últimos 10, a gente tem trabalhado em duas grandes vertentes. Uma, a inteligência artificial de forma tradicional no mundo industrial. Então, um grande exemplo são os gêmeos digitais que a gente tem desenvolvido nas nossas plantas industriais, que são cópias virtuais daquilo que a gente tem no mundo físico, né? Ou seja, eu levo os dados dos meus equipamentos, os dados do meu processo, os dados das minhas operações para uma camada virtual, e isso me permite fazer simulações, né? Ou seja, usando simulações, predições, prescrições, heurísticas específicas, tudo isso dentro dessa primeira abordagem. Na segunda abordagem, nos últimos 4 anos, a gente trabalhando com a IA generativa, experimentando. Eu sei que tem um super hype da IA generativa, na maneira como pode ser aplicado, trazendo produtividade, performance. Da mesma forma, a Gerdau criou o IA Innovation Center, que é uma área de exploração e inovação com o uso da inteligência artificial, e a gente vem testando os diferentes LLMs, os diferentes modelos ou até SLMs que estão disponíveis no mercado para resolver problemas de negócio. Então, tem uma camada de experimentação bastante importante. Alguns desses exemplos que nós temos desenvolvido: primeiro desenvolvemos o nosso Gerdau Intelligence,
que é o nosso hub de Large Language Models, de LLMs, onde a gente pode usar qualquer LLM de forma orquestrada para resolver dilemas de negócio. Então, o Gerdau Intelligence é a nossa plataforma, e em cima do Gerdau Intelligence, a gente tem desenvolvido soluções como a G, que é a nossa camada de conversacional dos nossos colaboradores. Acabamos de lançar, ao longo de 25 nós desenvolvemos, final do ano lançamos em áreas piloto, e a G vai permitir com que os colaboradores conversem com a inteligência artificial usando linguagem natural para responder perguntas sobre férias, sobre benefícios. Então, um processo completo de aprendizagem, o que, na nossa análise, no nosso business case, tem um potencial de reduzir pelo menos 2.000 horas aí de atendimento quando a gente olha o modelo tradicional de atendimento. Então, tem muita oportunidade que vem sendo explorada. É muito interessante o que você traz para gente. Eu quero destrinchar essas duas vertentes aí, mas antes eu queria chamar a mensagem do nosso patrocinador. Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália Castan, sou CEO do Grupo Unite. O Grupo Unite é um call center que está no mercado há 24 anos. Essa estrutura, tanto de call center quanto tecnológica, até então, ela estava num provedor externo. Quando a gente ficou sabendo da solução Magalu Cloud, nos chamou a atenção a precificação em real, a questão da previsibilidade, super importante para o nosso negócio. Você está acompanhando o Revolução IA, o programa do Neofeed, que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. E se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, aproveite e se inscreva, porque lá tem muito mais conteúdo sobre esse assunto. Gustavo, como a gente estava falando, né, essa questão dos gêmeos digitais é um assunto bem interessante que a gente ainda não trouxe aqui no programa, não é, Alcer? A gente não explorou e é super interessante ver que vocês, com uma indústria pesada, né, tá fazendo já um bom uso dessa tecnologia que é, de alguma forma, parte da novidade, né, desse mundo de AI generativa e simulações. O que você consegue trazer para o público de aprendizados e bons usos dessa tecnologia, e até eventualmente onde você vê que ela se aplica com mais facilidade para quem está nos assistindo entender como uma boa prática? Então, perfeito, obrigado pela pergunta, Rodrigo. De fato, é um processo de aprendizagem constante que a gente tem trabalhado aí no tema dos gêmeos. Os gêmeos, o conceito que a gente vem aplicando, como eu falei, é uma cópia virtual do que a gente tem no processo produtivo, através dos dados, né? Então, o grande aprendizado é assim: de nada adianta nós falarmos de inteligência artificial se nós não tivermos uma boa governança dos dados, tá? E a Gerdau fez o dever de casa, que é exatamente ter uma estrutura, ter uma arquitetura que permita armazenar os dados com qualidade, armazenar os dados que são necessários para garantir que a predição ou a prescrição aconteça da forma mais assertiva possível. Então, esse é um grande aprendizado, e você conectar muitos ativos e ter o dado com qualidade é um desafio muito grande, né? Então, ao mesmo tempo, no momento que você tem isso num repositório central, de forma governada, isso traz uma janela de oportunidades bastante grande. Nós começamos o Gêmeo na nossa maior planta aqui em Minas Gerais, em Ouro Branco. Nós começamos o coração do nosso processo produtivo, que é a aciaria, e nós usamos o Gêmeo exatamente para estabelecer o sequenciamento de produto, tanto no que diz respeito a uso de determinados consumíveis, insumos que nós usávamos no processo produtivo, com uma sequência que a gente precisava ter para maior eficiência no processo produtivo. Então, aqui eu faço um parênteses. Todas aquelas empresas que precisem, que tem um processo serializado, como é o processo da manufatura, o processo industrial, e que tem a necessidade de se antecipar a situações indesejadas no processo, é perfeitamente aplicável o uso dos gêmeos digitais, que é um pouco do que a gente está experimentando, porque a gente traz para a borda as variáveis de processo e os dados operacionais, e isso nos permite simular rotas que tragam melhor eficiência, menor custo ou melhor atendimento para o cliente. É o que a gente tem conseguido com os gêmeos digitais. Então, quando eu falo do processo serial, é que a gente tem debatido muito que dada a revolução da indústria 4.0, indústria 5.0, no final do dia, a gente deixa de ter a necessidade do passo a passo
e passa muito mais a olhar o processo como um fluxo de valor. E esse fluxo de valor é permitido através do dado, porque você consegue ver a interconexão do processo independente do equipamento físico, ou não necessitando alterar o seu equipamento físico no momento zero. Então você consegue fazer simulações de cenários em tempo recorde. Então, coisa que a gente levava numa situação inadvertida de perda de produção, a gente levava 30, 40 dias para reposicionar, a gente consegue fazer em poucas horas a análise de recuperação e por vezes muitas vezes a gente consegue recuperar aquela produção dentro do próprio mês, porque é tão rápido que você automaticamente consegue fazer o setup dos equipamentos e permitindo com isso a captura de produção esperada naquele processo. Eu vejo, a gente tem duas coisas interessantes em comum. Trabalhar com AI desde 2014 e nas cidades de Ouro. Vocês em Ouro Branco, eu em Ouro Preto, Que bom. lá em Minas Gerais. E a gente trabalha com isso já há um tempo e vê que essa tecnologia é algo que veio para ficar e que tem uma coleção de resultados. Entre outros, esse que você traz, né, de você conseguir, através de gêmeos digitais, uma eficiência na tua linha de produção, que eu fico imaginando quantas casas de números isso não trouxe de resultado para a Gerdau em cortar esse tempo. Para os céticos que viraram um ano ainda duvidando dessa tecnologia, que outros casos que você tem para nos contar de 2025 e que materializam o poder desse aparato de inteligência artificial? E podemos falar da clássica e da generativa, acho que todo vale. Só comentar ainda no mundo da indústria, tem um outro tema que se conecta muito com gêmeos e a gente vem enriquecendo os gêmeos com essa perspectiva, o Video Analytics, por exemplo, que usa muita inteligência artificial. Imagina uma usina produtiva, uma indústria de aço, né, nessa planta em específico, tem inúmeras câmeras olhando o processo, olhando aspectos de segurança das pessoas. Então a gente tem usado a IA generativa, a inteligência artificial, exatamente para garantir com que a gente possa antever comportamentos indesejados, entrada em rotas inadequadas, a gente possa identificar situações no processo que não convém ou não estão dentro do padrão estabelecido, e isso vai enriquecendo a base de dados que eu comentei dos gêmeos digitais. Esse é um exemplo. Na IA generativa, como eu tinha sinalizado antes, a gente tem muitas frentes. Vou pegar o exemplo do atendimento ao nosso cliente, através do Gerdau Mais, que é a nossa plataforma de interação com o cliente. O cliente que compra produto de aços especiais, por exemplo, ele precisa passar uma especificação do produto para a gente. Anteriormente ele precisava passar isso, e ele eventualmente passa em diferentes formatos, ele passava e nós levávamos mais de 45 dias até responder ao cliente sobre a capacidade produzida dentro daquelas especificações. Hoje, com a IA generativa, eu consigo ler esse documento em qualquer formato, de maneira rápida, e eu encurtei esse prazo aí em mais de 20 dias. Claro que ainda assim tem um trabalho técnico a ser feito, mas eu digo do ponto de vista da curadoria, do conteúdo, do entendimento do que está sendo pedido, isso automaticamente vem sendo capturado pela tecnologia e, naturalmente, o que fica, processo e pessoas, que aí é inerente ao modelo de negócio que nós possuímos. E França, como que vocês fazem para verificar, né, apurar se a ferramenta de inteligência artificial adotada, ela realmente está trazendo um resultado positivo? Porque tem um investimento, né? Teve alguma ferramenta, alguma iniciativa que vocês começaram a fazer e perceberam, não, talvez isso aqui não vale tão a pena? Tem, e até obrigado pela pergunta, Letícia. Esse é um tema que está sempre na nossa mesa, porque os stakeholders têm uma expectativa muito grande, depois desse super boom da inteligência artificial, que esse resultado ele venha rápido, né? E o que a gente tem visto é que não necessariamente esse resultado vem tão rápido, porque a gente está falando de um tripé que é super importante, que é o tripé de gente, processos e a tecnologia. Então, quando a gente simplesmente coloca a tecnologia sem ter revisitado o processo, sem ter habilitado as pessoas, a probabilidade de adoção é muito baixa,
porque entra a questão do ponto de vista das pessoas, aqueles que acham que vão ser substituídos pela tecnologia. Do ponto de vista de processo, às vezes o processo fica muito digitalizar, muitas vezes a burocracia. Você não repensou o processo usando a tecnologia. Então eu costumo dizer que esse trinômio ele precisa ser bem respeitado para a gente ter a máxima adoção. E aí sim, a gente já teve vários casos, modelos. A gente tem um caso clássico, modelagens que a gente fez para predição de determinados consumíveis, então, no processo produtivo, que foram casos que simplesmente entraram em desuso, porque o modelo de inteligência artificial, ele, ele vai aprendendo com as variáveis com as informações que você vai embutindo lá, né? Então, sejam informações externas ou informações internas. Se você não tem uma boa curadoria para esse modelo, ou seja, se o processo não está definido e as pessoas não estão capacitadas, a tendência é ele não funcionar bem, ou o nível de acuracidade cair. E aí não é pela tecnologia, é porque de fato as outras partes não foram bem trabalhadas. Então, sim, a gente tem muitos casos de modelos, a gente tem um exemplo de modelo de predição de insumos que de fato nós falhamos, fizemos o investimento e falhamos. Nós temos um outro modelo que nós usamos, Video Analytics, para identificar a pilha de determinados consumíveis, o tamanho da pilha, a dimensão da pilha, a qualidade do produto que estava naquela pilha, que também falhamos, e quando a gente vai fazer o aprendizado é sempre essa equação, os três elementos, gente, processo e tecnologia. Ou eu estava querendo transformar o processo e o processo não estava maduro o suficiente, ou eventualmente estava maduro, as pessoas não estavam capacitadas, ou as três coisas juntas. Então é um pouco desse aprendizado, e é desafiador e continua sendo. Medir o impacto continua sendo um desafio. Só que está muito claro para a gente que esse impacto não é da tecnologia para o negócio, é da estratégia de negócio para a tecnologia. A gente tem que saber de fato quais são as alavancas, o problema que a gente quer resolver e como a tecnologia ajuda a desbloquear ou a resolver esse problema. E quando você fala sobre esses pilares, né, o que é mais difícil? Implementar a tecnologia ou convencer o chão de fábrica a utilizar? No trabalho, eu diria que não dá para dizer que um é mais simples do que o outro. Poderia dizer, tem uma abundância de tecnologia hoje que deixa com que a implementação se torne cada vez menos complexa, não vou dizer simples, né? Porque tem uma abundância de recursos, tem um nível de conhecimento no mercado que ajuda a habilitar. Agora, de nada adianta você trazer muitas tecnologias se, como eu falei, se não está claro para as pessoas o problema a ser resolvido, ou não está claro nos processos quais são os gaps ou as necessidades a serem tratadas. Então, esses três elementos são complexos, tá? A gestão da mudança é sempre um elemento que a gente debate na organização. Isso não é só pela transformação digital, né, ou a transformação de negócio pela tecnologia, porque mexe com a natureza humana, né? Eu sempre fiz assim, historicamente eu sempre tive o sucesso no processo sendo operado desse jeito, então é necessário investir tempo de qualidade trazendo as pessoas para o jogo. Nas experiências positivas que a gente tem vivido, o exemplo do Gêmeo, a vantagem competitiva ou a grande lição aprendida foi trazer as pessoas para a discussão no momento zero, quem vai usar. E ter essas pessoas engajadas no processo de co-construção. Aí sim você trabalha no UX, você trabalha na adaptação, você entende o ponto de vista daquele que vai operar e você consegue de fato ter um processo de adoção muito mais simples. Então tem toda essas nuances aí dessas variáveis que a gente tem trabalhado. E pegando um pouco acho que dos dilemas hoje no mercado, você tem caminhos que veem AI e pessoas com mais no meio e alguns que vêm com um versus no meio, né? E talvez nos melhores casos, os que veem que o AI mais pessoas vai fazer uma pessoa 2.0, 3.0 pelo benefício que ela tem com AI. E pelo que eu escutei de você no nosso papo agora há pouco, a Gerdau está investindo muito nessa parte de educação
E eu achei muito interessante, curioso, a ambição de transformar o metalúrgico em um cientista de dados. Conta mais pra gente sobre isso, e como a Gerdau está já contribuindo para essa ponte no Brasil de AI mais pessoas e pessoas se reinventando com essa tecnologia. Da nossa história, Gerdau novamente completando 125 anos agora, da nossa história, as pessoas sempre estiveram no centro. Então, esse processo de transformação e do cuidado com as pessoas e atenção para as pessoas sempre fez parte da nossa história. E não é por acaso, na era que a gente está vivendo mais tecnológica, que a gente também está atento a isso, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente trabalhou para garantir que a gente, eh, ao invés de ir para o mercado e ficar lutando para encontrar cientistas e especialistas, a gente entendeu que a gente precisava reposicionar a muitos dos nossos colegas, da nossa força de trabalho, num novo conhecimento que é o conhecimento de ciência de dados. Então, nós criamos programas como o GData. O GData é um programa de formação de cientistas de dados, de engenheiros metalúrgicos, e eu falei dos engenheiros metalúrgicos, mas podem ser engenheiros químicos, outros engenheiros, ou podem ser matemáticos, ou seja, pessoas que têm aptidão na área de exatas e que queiram se reposicionar, adquirindo mais uma competência, é, pode se inscrever no programa GData, é um programa interno. A gente tem rodado um programa de 8 meses, onde a gente ajuda essas pessoas dando repertório técnico e mentoria a partir de um projeto que ele ou ela mesma vai resolver na área. O objetivo não é trazer as pessoas para a área de tecnologia, não, é que as pessoas fiquem nas suas áreas, conduzindo o seu dia a dia, só que com a mentalidade tecnológica, só que entendendo sobre dados, entendendo sobre modelos, entendendo sobre a aplicação dos modelos, porque daí eu consigo exponencializar. Eu saio da escassez de eu faço um pedido para a área de tecnologia, a tecnologia atende, eu vou lá, uso ou não uso? Não. Novamente, é Tech Powered Organization. Eu habilito a organização a ela mesma usar a tecnologia dentro do negócio. E assim a gente tem vários exemplos de colegas que vêm passando, tem mais de 100 colegas dessa última fase capacitados e habilitando o processo produtivo, ou áreas comerciais, supply chain, logística, no uso de dados e inteligência artificial. E esse é um esforço da companhia pensando que num futuro, né, a gente vai ter transformação das funções, né, e as pessoas que não se adaptarem, vão ficar fora desse mercado? É um esforço da companhia de garantir que a gente tenha as capacidades certas para os dilemas corretos que a companhia, ou para as oportunidades que a companhia pode aproveitar dentro de um contexto de mundo que está em constante mudança. Então, eu diria que não é tudo para todos. E isso tá bem claro para a gente. Eu não preciso ensinar todos a trocarem o pneu. Eu vou ensinar aqueles que precisam e que têm no dia a dia do seu trabalho aquela necessidade de usar aquela capacidade, aquela nova capacidade, e colocar isso à disposição da empresa e da organização, de maneira com que essas pessoas possam cada vez mais gerar valor. Então, não se trata necessariamente de perda de trabalho ou de disrupção na questão. Eu acho que é um ciclo evolutivo, tal qual a gente viveu em outras revoluções, seja mecanização, robotização, eletrificação, tem um ciclo evolutivo de preparar a mão de obra para que ela possa usar o que tem de melhor à disposição no mundo para nos levar para melhor performance, extrair a melhor performance da companhia e nos colocarmos à vanguarda de competitividade e entrega de valor para o cliente. E França, nesse processo, né, de integração entre profissional e máquinas, né, numa tomada de decisão, o algoritmo diz uma coisa e o profissional diz outra, quem vence? Essa é uma boa pergunta e a gente tem cuidado muito. Nós criamos, inclusive, para os modelos de inteligência artificial, nós temos o comitê de IA, que a gente estabelece guarda-reios bem definidos. Então, não é quem vence no final qual é a melhor decisão, né? E a gente tem garantido que os modelos sejam, no primeiro momento, supervisionados. E, para mim, a última palavra, o humano está sempre na equação, tá? Então, no final do dia, não é que o humano vai ser substituído,
ele vai ter a sua performance amplificada com a nova capacidade que é a inteligência artificial. Mas se de fato o modelo está dando uma informação e ele compreende outra, no mínimo uma interrogação vai ser colocada e o humano tem o protagonismo para questionar e trazer a melhor decisão. Então, a gente tem cuidado muito nessa questão dos modelos autônomos, porque a IA pode alucinar e o processo é complexo. Produzir aço tem uma enorme complexidade e, nesse sentido, os colegas que estão lá na operação ou que estão vendendo conhecem muito bem desse processo. Então, é sempre um balizador que nos ajuda a encontrar o ponto de equilíbrio, tá? Então, eu acho que como o Rodrigo comentou, é sempre o mais. Não vai ser humano versus a IA. A IA continua e vai continuar sendo não estou falando de produto, mas um co-pilot, um assistente do humano para extrair a sua melhor versão em termos de performance, né? Talvez o mundo estaria mais em paz com a tecnologia se o nome fosse inteligência aumentada e não inteligência artificial. Eu acho que a gente está na melhor fase, na minha opinião pessoal, acho que a gente está na fase de amplificação do potencial humano. Total. E para mim a inteligência artificial vem com essa vantagem. É por isso que não dá, eu digo sempre, não é paixão pela tecnologia, como é que eu consigo fazer melhor o meu trabalho? Porque, como já as mensagens padrões, o homem não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas aqueles que não usarem inteligência artificial vão ser substituídos por outros que sabem usar e extraem a sua melhor performance usando a inteligência artificial ou usando a tecnologia. Então eu acredito sim que nós vamos, essa próxima onda, a gente vai ser cada vez mais eficientes. E, França, você trouxe um ponto no começo do nosso papo muito interessante, que é a criação de uma espécie de um lab, de um departamento, me fugiu o nome agora, de inovação. O AI Innovation Lab. AI Innovation, né? Center. Por quê? Por que ter esse time e como que esse time ele joga junto com o restante do business as usual, vamos dizer, do BAU, da companhia? Eu volto em 2014. Quando a Gerdau tomou a decisão de revisitar sua cultura, a Gerdau entendeu naquele momento que a gente precisava, de fato, entender o que estava acontecendo no mundo, né, para buscar mais competitividade e entender o que a inovação era fundamental para a reinvenção de processo, para adaptação de processo, para resiliência e assim sucessivamente. O AI Innovation Center é produto dessa cultura, que é a cultura de experimentar, tomar risco dentro dos limites, né? Testar hipóteses em ciclos curtos, iterar, né? E garantir que a gente tem um cardápio que nos permita fazer as melhores escolhas, né? Então, por isso nasceu o AI Innovation Center. No momento que entra o hype da tecnologia, para combater o hype você tem que ter conhecimento, né? E nessa hora foi muito importante a gente ter pessoas dentro de casa mergulhando, estudando, entendendo de forma bastante profunda o que é e o que não é, para que serve dentro do nosso business. Porque daqui a pouco eu estou usando uma inteligência artificial que não vai agregar nada para o negócio. E eu estou empilhando custo. Ou estou criando uma disrupção desnecessária. Então, eu volto a dizer, eu cuido muito e tenho muita preocupação com a história da digitalizar a burocracia, né? Que às vezes você pega um processo antigo, aí você quer colocar várias etapas com várias soluções diferentes e no final vira uma coxa de retalho tecnológica, não é fluido, a experiência não é boa. Você diz assim, qual é o problema que eu queria resolver de fato, né? Então, a gente tem estado muito atento, por isso o IA Center, o IA Innovation Center, tem nos ajudado a caminhar por esse cenário que é cada vez mais interessante. Bem interessante. Assim, eu vejo algumas empresas e alguns comitês com a dúvida de ter isso separado num time versus ter isso como uma competência que fosse desenvolvida pelos diferentes times. E a gente está num momento importante onde a discussão de design organizacional, do próprio processo e o como eu vou promover a inovação, ele
volta, não que tenha deixado de ser, mas ele toma um novo corpo de importância, frente à velocidade, inclusive, né, a voracidade dessa tecnologia. Por que manter separado? Como que você, que dica que você daria, ou que argumento para quem está nesse momento, nesse dilema, de estruturar isso como um time apartado? Para mim, a palavra central é intencionalidade. E isso eu aprendi principalmente quando fui ao Vale montar o Office de Inovação da Gerdau lá, em 2019, 18, 19, e nós, interagindo com as startups, nós entendemos que era importante levar para a borda da organização um grupo de pessoas que pudessem testar hipóteses e não tivessem tão conectadas com o core business ou tão diretamente ligadas ao core business. Isso significa que você aparta, mas não necessariamente deixa as pessoas isoladas. Você coloca intencionalidade. Intencionalidade naquele momento é testa determinadas tecnologias dentro de determinadas alavancas de negócio. Então, hoje o IA Innovation Center da Gerdau, embora tenha essa estrutura, ele não está, embora tenha começado mais isolado olhando a coisa técnica, hoje ele é muito mais conectado. E ele se conecta com todas as interfaces do negócio. Então, porque do contrário, eu não consigo provar hipóteses reais que estejam acontecendo no dia a dia da operação, no dia a dia dos clientes, né? Então, ele nasce de um jeito, gera propósito, gera intencionalidade para poder fomentar o desenvolvimento daquele grupo de pessoas, mas gradativamente tem um merge natural com a dinâmica de negócio e é assim que a gente tem feito. Hoje é totalmente conectado. E os experimentos são conduzidos através de times multidisciplinares. Então, eu tenho colegas de tecnologia, colegas de negócio, que participam. Tem os parceiros. Esse é um parênteses que eu faço. Assim, nós temos uma clareza muito grande de que é importante o ecossistema de inovação, o ecossistema de uma maneira mais ampla, de parceiros, que nos complemente. Com toda humildade, a gente não tem todo o conhecimento dentro de casa, embora a gente busque ter massa crítica dentro de casa, mas o parceiro aporta um conhecimento, uma capacidade, muitas vezes que a gente não tem, complementa. Então, orquestrar parcerias, o ecossistema, isso tem sido vital para a gente fazer esse processo de transformação acontecer de forma rápida, intensa, enfim. E uma última pergunta sobre esse tema, tem um fascínio para essa discussão de lab, até por concordar, tá na mesma linha de pensamento de que essa intencionalidade e essa agenda, ela faz diferença nesse contexto que a gente está. Qual o perfil que você enxerga do profissional desse time? O que muda o perfil desse time versus o time que está no BAU, no Business as Usual? O perfil, para mim, existe um comportamento que eu sempre tenho falado, é assim, que é um comportamento necessário no mundo atual para os executivos de uma maneira em geral, que é curiosidade. Esse time tem que ter curiosidade. Então tem que saber que neste exato momento lá na China saiu um novo LLM e o que é, por quê, para quê, como conecta, se faz sentido, tal, ou nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, uma nova tecnologia foi colocada. Então tem que ter muita predisposição e curiosidade para trabalhar, tentando entender o que vem, para onde o mundo está indo, né? Porque do contrário, você entra no business as usual, você vai funcionar do mesmo jeito que sempre foi, porque numa empresa bem-sucedida, a tendência é você seguir o fluxo, você vai seguir os processos. Então você tem que estar criando aquelas micro disrupções, testando e entendendo a escala. O desafio é a escala, e eu sempre digo, a escala quebra tudo. Por isso que você tem que fazer bons experimentos com boas hipóteses, em bases adequadas tecnologicamente, para que na hora que a gente transforme isso num produto, isso pare de pé, né? Então essa é a máxima que a gente trabalha. E tem um ciclo importante de aprendizado, tá, Rodrigo? Eu diria que eu sempre digo que a gente nunca está pronto nesse processo. Ele é um ciclo, e aí eu volto para o velho e bom PDCA. É o ciclo do PDCA. Planeja, executa, controla, tem métricas muito bem definidas e aprende. Volta, planeja e aí volta.
A gente, quando começou em 23, o IA Innovation Center, ele tinha um formato. Hoje ele já tem um formato completamente diferente. Esse ano a gente tem total clareza que as inovações vão estar muito mais conectadas com desafios específicos da Gerdau. E França, falando aí das iniciativas que vocês têm, né? Vocês têm um centro de monitoramento em Belo Horizonte, não é? Sim. Por que essa decisão, né? Você ganha escala, mas você acaba dependendo desse centro especificamente. Como que isso é positivo para você? O centro é um novo componente na gestão dos ativos da companhia que nos permite antever situações. Então, o gêmeo digital que eu comentei consome informação que esse centro também acessa, que é a informação dos ativos. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.000 ativos conectados, ativos industriais. Um exemplo, um forno de laminação, um trafo, um motor, então tem vários ativos conectados, aqueles ativos mais críticos, e esse centro nos ajuda a entender, através de modelos determinísticos ou até modelos preditivos, qual é o comportamento que aqueles ativos está tendo, evitando com isso que a gente eventualmente tenha paradas inesperadas e com isso trazendo prejuízo para o ciclo de produção ou prejuízo no atendimento de data para os nossos clientes. Então, é uma nova capacidade. Cada vez mais, eu acredito que a tecnologia tem ajudado a quebrar os silos e a trazer a informação para a borda, de maneira que você consiga tomar decisões sem estar lá do lado do ativo. Então, isso traz produtividade, isso traz performance, isso traz, no final do dia, traz competitividade para o nosso negócio. Então, essa decisão girou em torno disso, ou seja, o quanto a gente consegue agora ver todas as plantas no modelo que nos permite tomar as melhores decisões. E, claro, os colegas da manutenção da operação seguem nas operações, só que eles passam a receber insights também dessas plantas. E associado a isso, a gente, do ponto de vista global, novamente usando os dados, a gente acaba usando esses dados para comparar uma planta com a outra. Hoje, no nosso repositório central de dados, nós conseguimos comparar se uma determinada usina aqui no Brasil está com a performance contra uma determinada usina fora do Brasil e quais são os grandes trade-offs entre uma e outra. E a gente vem, cada vez mais que a gente mergulha nos dados, a gente vê o potencial de explorar novos caminhos, novos cenários. E com essa mistura, né, de IA, LLM, vocês estão criando um sistema operacional industrial próprio, né, de certa forma. Você acredita que essa estrutura, né, que vocês vêm desenhando internamente, ela é uma ferramenta de soberania tecnológica, por assim dizer, ou ela ajuda na competitividade, ou é algo que você vê seus concorrentes correndo atrás para ter estruturas parecidas tão logo? Para mim, a resposta principal é competitividade. Isso habilita a competitividade. Claro que a tecnologia está aí disponível e outros competidores vão buscar, enfim, mas o diferencial competitivo está em nós entendermos bem o nosso processo, com foco muito claro nas alavancas que o nosso negócio possui para gerar valor para o cliente, gerar valor para o acionista, gerar valor para os nossos colaboradores. Então, essa conexão é muito única, né? Isso se baseia num sistema de gestão bastante consolidado, se baseia no aprendizado da organização, na visão de mundo, no contexto de negócio. Então a tecnologia entra como aliada nesse processo. Eu nem diria que é soberania, mas é competitividade de fato, tá? Competitividade de fato. E um adendo, quando eu falo de estarmos desenvolvendo, os parceiros estão lá contribuindo nessa jornada, né? Tem muito parceiro, tem muito artefato tecnológico dentro dessa equação e o que a gente tem se permitido é ter esse conhecimento dentro de casa, porque de fato, talvez envisionando os próximos passos, a gente vai ter cada vez mais smart factories, fábricas inteligentes que podem ser perfeitamente simuladas e acompanhadas de forma online, usando modelos como os que eu já mencionei.
Se a gente fizesse um exercício aqui num cenário completamente hipotético de que você tivesse um orçamento limitado em relação ao que você tem hoje e você tivesse que escolher uma ou duas iniciativas de inteligência artificial que fazem a diferença no negócio, o que você escolheria? Eu certamente escolheria seguir com o Gêmeo. E a gente tá o tempo inteiro fazendo essa discussão das escolhas, tá? Aliás, escolhas é um tema que a gente, de forma recursiva, a gente está sempre olhando, porque esse é o desafio da priorização. É muita tecnologia, e muita tecnologia numa empresa, 30 mil colaboradores, presente em 7 países. Tudo tem oportunidade na Gerdau. Se a gente não faz um funil de priorização, não entende exatamente onde a gente vai atuar, a gente não consegue escala, porque a gente se divide. Então, eu não tenho dúvida que a gente seguiria na frente dos gêmeos digitais e dessa maturidade no uso de dados para gerar simulações e entendimento do nosso negócio de forma mais específica. Interessante. E Letícia, essa pergunta é muito boa, a gente podia deixar ela como padrão, né, para o final das entrevistas. Para a gente fechar, ensaiando um pouco sobre o futuro. Ninguém sabe, assim, ninguém adivinha o futuro, mas a tua experiência, a tua intuição, imagino que tem algumas apostas. E hoje existe um exercício do mercado de especular o que vem depois dos LLMs. E tem 2 candidatos, aí um é para a robótica e o outro é pelo tal do Spatial Computing, Spatial AI. O que está na tua cabeça? Você enxerga esses 2 itens na agenda? O que você tem para trazer para a gente, França? O Spatial AI é um tema, quando a gente olha em futuro, de fato é uma tendência que a gente vem acompanhando. A robótica eu vejo que ainda tem muito espaço para avançar, principalmente com o uso da inteligência artificial associada, né? Então eu acredito que essa é uma tendência que ainda tem espaço para ser mais explorada, mas de novo, com o aumento do potencial, com o poder computacional, eu acho que os modelos vão ficar cada vez mais sofisticados, e vai dar margem para o Spatial AI, como a gente tem falado, né? Com a capacidade de fazer os multi-agentes funcionarem de maneira dinâmica, né? Aliás, esse é um tema que a gente não explorou tanto. O Gerdau Intelligence já é uma plataforma multi-agent, já usa agentes, então, que para mim vai ser o futuro. Talvez um back-office nas organizações. No futuro, será que eu preciso ter determinadas áreas de processos comuns, né? Eu tenho determinados processos como processo de compras, contabilidade, né? Processos que são bem comuns nas organizações. No futuro os agentes podem fazer isso. Então, para mim, esse é um caminho que vai ter uma longa estrada ainda pela frente, do quanto a gente pode usar agentes de inteligência artificial não para matar os processos, mas para amplificar a performance disso nas organizações e a padronização disso. França, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, foi ótimo o nosso papo. Muito obrigado, Letícia, Rodrigo, foi um prazer. Espero ter contribuído aqui com a audiência. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótima troca, França. Valeu. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. O Revolução IA volta em breve. Até lá. E aí, gostou do programa? Então curta o vídeo e aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se você chegou até o final, deixa aqui embaixo nos comentários a palavra IA. Até a próxima!